Olá, espero que estejam todos bem desde o último vídeo e hoje a mensagem que eu quero passar para vocês é: o medo não é de Deus. E eu gostava de começar por falar sobre uma passagem da Bíblia que é a história de Davi, que a maior parte das pessoas conhece, e é sobre o pequeno Davi, que na altura era um simples pastor de ovelhas e que ia levar comida aos irmãos que já estavam na frente de batalha há alguns dias. E Davi leva a comida e quando se chega ao campo de batalha depara-se que existe um gigante que está a desafiar alguém para combater e ninguém quer combater do lado de Israel. Toda a gente tem medo. E aquilo que Davi vê ali foi um gigante que não era abençoado por Deus. E ele na altura não teve medo daquilo que todos os outros tinham. E o Davi olhou e disse: que é este incircunciso filisteu? Ele queria dizer que é este gigante que não tem nada com Deus. Eu não tenho medo dele, eu vou enfrentá-lo. E na altura todos disseram: este pequeno pastor não está bem da cabeça, não é? Imaginem um miúdo a querer defrontar um gigante. O que é certo é que o medo não entrou dentro do coração de Davi. E Davi foi em frente e ouviu a voz de Deus e conseguiu ganhar ao gigante. Como toda a gente sabe, ele manda com uma pedra no olho e consegue derrubar o gigante. Aquilo que eu gostava de passar para vocês é: não deixem que o medo se apodere das vossas vidas. Não deixem que o medo vos trave, não vos deixe avançar, porque se o medo não é de Deus, então não é uma coisa boa, não é? E todos nós sabemos que quando éramos criança a maior parte de nós tínhamos medo do escuro e tivemos que superar isso, e hoje em dia não temos e tivemos medo de muitas coisas. Eu também já tive muitos medos, e são sempre medos que nos travam, medos de quando é na parte de trabalho, que nós não estamos satisfeitos no nosso emprego, mas também temos medo de sair para outro sítio porque não sabemos o que é que vamos achar, o que é que vai acontecer. Nós vemos que na história de Davi ele nunca deixa que o medo o trave. Ele derruba o gigante. Ele, passado uns anos mais tarde, ele vai tocar harpa para o rei. Depois começa a combater, a ser dos melhores combatentes e o melhor general. Ele consegue, depois tem que fugir do rei e depois vira rei, e vemos que ao longo deste processo todo ele nunca deixa que o medo se apodere dele ou que o trave nesta sua evolução. E eu gostava que todos vocês olhassem para isso como um alento, como algo que temos que seguir. E eu muitas vezes conto esta história, que é: temos uma pessoa que está em cima de um muro e do lado de cá temos Deus e do lado de lá temos o diabo. E a pessoa está aqui e a pessoa de um lado de Deus diz: anda, vem para o céu, vem para o pé de mim, estamos à tua espera, vem. E do outro lado o diabo simplesmente não diz nada, fica parado. E aquilo começa a fazer muita confusão àquela pessoa, e aquela pessoa chega a um ponto que diz assim: ó diabo, então mas porquê que tu não dizes nada? Deus está farto de me puxar para o lado dele para eu ir para o céu e tu nem dizes nada. E o diabo simplesmente diz: eu sou o dono do muro. Quer dizer que ele estar ali em cima do muro, ele já não está na parte de Deus, ele já não está a fazer aquilo que supostamente é bom. Ele está parado, está indeciso.
E isso não é bom. Nós, quando temos muitas indecisões, já não estamos a fazer, estamos parados, estamos bloqueados. É a mesma coisa que não fazer, não é? Se estamos indecisos, não estamos a fazer, não é? E é isso que eu quero passar para vocês, e que na Bíblia fala N vezes que não podemos deixar que o medo nos pare. Não podemos deixar que o medo se apodere de nós, porque eles, o medo a apoderar-se de nós vamos ficar parados, estagnados, não vamos evoluir. Eu posso dizer a vocês que há uns anos atrás era impensável eu estar a fazer este tipo de vídeos e a falar para uma câmara, para falar para vocês e passar estas coisas, porque eu ia ter medo, eu tinha muito medo da exposição, do que é que as outras pessoas iam falar, de todo esse tipo de coisas. E eu ao estar com medo, estava a deixar que não estava a servir aquilo que Deus tem para mim, que era falar sobre Ele, que era espalhar a mensagem de Deus para a maior quantidade de pessoas que eu conseguisse, porque a palavra dele é uma palavra de amor, é uma palavra de perdão, é uma palavra de amizade para todos nós, que temos que ter uns para os outros, e Deus não tem a ver com o tipo de religião ou não religião que temos, tem a ver com o amor e a maneira como olhamos para Ele e como falamos com Ele. Jesus Cristo, muitas vezes, há uma parte da Bíblia que, salvo erro, que é em Mateus 23, que fala algo do género, que não tem a ver os fariseus que faziam as coisas todas da igreja e que faziam todos o tipo de rituais e todas as coisas que mandava as regras e a lei da religião, mas e depois tinham um coração que não era um coração de Deus. E Deus é muito mais que uma religião. Deus e Jesus Cristo, Jesus nunca aponta o dedo. E Ele chega a fazer milagres a pessoas que nem tinham a ver com a religião de Jesus, mas eles tinham fé nele. Tinham fé, e é isso. Não podemos deixar que o medo nos trave. Há tantas coisas que nós podemos olhar para a Bíblia e a percebermos que com Deus tudo é possível. Com Deus não existe gigantes. Com Deus não existe gigantes, porque tudo ao pé dele é pequeno. E se nós estivermos cientes daquilo que estamos a fazer e estivermos espiritualmente fortalecidos por Deus, não há gigantes que nos parem. E todas as coisas que são os nossos sonhos vão se realizar. Eu espero que esta mensagem tenha feito muito sentido para ti e que te ajude a perder os teus medos, para que tu possas avançar, para que tu possas ter o máximo de potencial, porque é aquilo que cada um de nós tem um propósito nesta terra. E se tu não estás a atingir esse propósito, ou não estás a conseguir saber qual é porque há muitos medos aí que têm que ser ultrapassados. Fala com Deus, reza, pede-lhe força, porque esses medos vão desaparecer e tu vais conseguir superar e vais ser muito mais forte depois de superar esses medos. Espero que tenhas gostado deste vídeo. Se gostaste, deixa o like, comenta, partilha com os teus amigos, com a tua família,
com alguém que achas que este vídeo vai fazer sentido e vai-lhe dar força para que essa pessoa perca os medos e continue a batalhar. E é isto. Muito obrigado pela tua atenção e por ouvir esta palavra de Deus. Obrigado.